Boa noite aos presentes e aos internautas, como sempre, que estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico CPFL, um programa de cultura do Instituto CPFL. Durante o mês de agosto, estamos apresentando o módulo Encarando a Dor, modos de lidar com o sofrimento psíquico, que tem curadoria da psicanalista Isabel Fortes. No programa de hoje, teremos a própria curadora Isabel Fortes com o tema Transformando a Dor em Alegria. Isabel Fortes é psicanalista, professora de pós-graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida. É pesquisadora do programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de ser autora do livro A Dor Psíquica, e organizadora do livro Um Novo Lance de Dados, Psicanálise e Medicina na Contemporaneidade. Seu livro, aliás, está disponível aqui para vocês adquirirem aqui no fundo com a Livraria da Vila, que é nossa parceira, como vocês sabem. E a palestrante poderá autografar o livro depois da palestra. Após o encontro, a convidada também responderá às perguntas de vocês, vão pensando um pouco nisso, desliguem os seus telefones celulares e, sem mais, vamos chamar ao palco a convidada de hoje. Vamos recebê-la com aplausos. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos internautas. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Instituto CPFL Cultura o convite para fazer essa palestra aqui e também agradecer o convite por ser a curadora desse módulo Encarando a Dor. Bom, eu queria também agradecer a presença de vocês, né, como eu já falei. É com grande prazer e nenhuma dor que eu vim aqui hoje conversar com vocês. O título da minha fala é Transformando a Dor em Alegria. Mas muito mais do que essa ideia, né, de transformação de uma coisa na outra, de uma transformação num sentimento da dor, num sentimento da alegria, eu gostaria muito mais de falar, desdobrar uma pergunta. É possível a dor ser uma experiência transformadora? É possível a dor ser uma oportunidade de mudança, ser uma oportunidade para o crescimento pessoal? Então, muito mais do que uma ideia de transformação, eu gostaria de falar de vários aspectos da experiência da dor, naquilo que a dor também dialoga e caminha junto com a alegria. A dor pode ser, evidentemente, uma experiência de destroçamento, desvitalização, esvaziamento, mas ela pode também, né, e eu pretendo de alguma forma puxar esse fio ao longo da minha fala, ela pode também ser uma experiência de alargamento dos horizontes, né? De alargamento da percepção, de alargamento dos horizontes das vivências pessoais, da percepção pessoal. Um primeiro ponto que eu acho importante nessa ideia, né, não da transformação, mas de que a dor e a alegria andam de mãos dadas, né, que é difícil a gente pensar numa ideia de um evitamento, de uma neutralização da dor. Um primeiro ponto é exatamente essa ideia de uma aceitação, de um acolhimento à dor. Tem uma vinheta que eu escutava desde a minha infância que dizia: quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Essa era a sabedoria dos nossos pais, era a sabedoria dos nossos avós. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, se essa é ainda a sabedoria dos nossos filhos. Um certo cotejamento, então, entre
o que era a relação que se mantinha com o sofrimento no passado e a relação que hoje a cultura contemporânea tem com a dor psíquica, com o sofrimento, é também um fio que eu gostaria de puxar para conversar aqui com vocês. Qual o espaço, né, que o mundo atual dá para a dor? Qual é o tempo que se tem hoje para a vivência do luto, da perda, do luto? A gente assiste hoje a uma enorme aceleração do tempo. Não há tempo para perder, não há tempo para sofrer. O mundo atual, a gente pode dizer, né, junto com a antropologia, com a psicanálise, o mundo atual é um mundo hedonista, que se propõe a uma busca desenfreada do prazer e a uma evitação da dor. Quem é o hedonista? O hedonista é aquele que busca acumular prazeres. Ele não acumula dinheiro, muito pelo contrário, né? Ele se endivida, né? Mas ele é um acumulador também, né? Ele cria dívidas porque ele precisa consumir, mas ele é um acumulador. Não é o tio Patinhas, não é o acumulador de dinheiro, mas é um acumulador de prazeres. Então, um primeiro ponto, né, nessa ideia um pouco utópica do título, um pouco provocativa, né, transformando a dor em alegria, um primeiro ponto seria a ideia de que não há como separar a dor da alegria, o sofrimento da alegria. Esses dois caminham juntos, e a ideia de que poder fazer essas duas regiões psíquicas, esses dois afetos, esses dois sentimentos caminharem juntos, requer um acolhimento à dor, uma espécie de aceitação. Aceitação que não é resignação. A aceitação é ativa, a resignação é passiva. Aceitar a dor é poder acolher a vida com dor, com alegria, com prazer, com tristeza, com o que a vida oferece. Não se trata tampouco, isso é importante frisar, de fazer uma apologia da dor, né? Eu acho que seria bastante errôneo promover uma obrigação do sofrimento, né? Tem que sofrer para crescer, né? Vamos, então, fazer uma certa ascese, né? Uma proposta espartana de que, né, promover nas nossas crianças o sofrimento para elas crescerem. Não se trata de uma apologia da dor, não se trata disso, né? Se trata, sim, de um acolhimento, e um acolhimento ativo e não resignado, né? Não passivo e desvitalizado. No mundo da performance, no nosso mundo, o mundo contemporâneo, existe uma certa vergonha de sentir dor. A tristeza, ela deve ser escondida, né? Ela deve ser deixada ali por baixo dos panos como algo vergonhoso, né? O mundo da performance impõe, como diz, por exemplo, a psicanalista Daniele Silvestre, o mundo da performance impõe uma obrigação de ser feliz, né? Somos obrigados a ser feliz. Essa obrigação vem junto com a ideia da performance, né? De que temos que ser performáticos na sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo impõe a felicidade, né? Impõe a necessidade, a obrigação de ser feliz. Na verdade, essa copresença, então, né, de dor e de alegria, isso que eu estou querendo um pouco desdobrar aqui, o que seria essa copresença, essa possibilidade de coabitação entre a dor e a alegria, eu queria falar para vocês em dois pensadores que
enfim, que eu gosto muito, que eu me dedico, que eu me identifico, né, nas minhas leituras, que são o Freud e o Nietzsche, né? Eu faço esses dois autores dialogarem, porque em ambos o tema do sofrimento psíquico é um tema central. Tanto Freud quanto Nietzsche trabalharam bastante a questão da dor. Friedrich Nietzsche, um pensador alemão do século XIX, propõe no livro que se chama A Gaia Ciência, que se a gente tenta diminuir a capacidade dos homens de sentir a dor psíquica, nós vamos também diminuir a sua capacidade de se jubilar, do júbilo. Ou seja, ele propõe essa relação de não despotencializar a capacidade dos homens de sentir dor, para também não enfraquecer sua capacidade do júbilo. Notem bem que o termo que o Nietzsche usa, que é o termo também que eu estou usando aqui, é alegria e não o termo felicidade. A felicidade, ela está muito mais ligada a essa obrigação de ser feliz. A felicidade é hedonista, a felicidade está ligada, de alguma forma a gente pode fazer essa relação a uma corrente do século XIX que se chamava utilitarismo. A felicidade se associa ao útil. A gente pode ver isso, por exemplo, num pensador do utilitarismo da ciência econômica do século XIX, Jeremy Bentham. O Bentham falava o princípio econômico do útil, o princípio econômico do utilitarismo precisa propor que o útil faça, traga a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Essa era a proposta utópica do utilitarismo do Bentham, né? Nietzsche faz justamente uma crítica ao útil, uma crítica ao utilitarismo, porque a alegria em Nietzsche é uma alegria trágica, não é a felicidade do utilitarismo, não é a felicidade que o Bentham propunha, uma sociedade racional que promoveria e produziria necessariamente a felicidade para os seus cidadãos. O Nietzsche faz uma crítica a esse utilitarismo ao afirmar justamente uma alegria que é trágica, uma alegria que vai afirmar a dor em copresença e caminhando junto com a própria alegria. Tem um trecho que eu acho muito bonito, que eu queria dividir com vocês, de um livro do Nietzsche, que vocês devem conhecer, Assim Falou Zaratustra, que justamente ilustra Assim Falou Zaratustra. É um livro que traz muitas alegorias, o Zaratustra fala por meio de alegorias, e eu queria falar esse trecho para vocês. Abre aspas. O meu mundo acabou de atingir a perfeição. A meia-noite é também meio-dia. A dor é também um prazer. A maldição é também uma bênção. A noite é também um sol. Disseste sim algum dia a um prazer? Ó, meu amigo, então o dissestes também a todo sofrimento. Fecha aspas da fala de Zaratustra. A noite é também um sol. A alegria é trágica. Ele vai indicar, então, dois modos de se lidar com o sofrimento psíquico: o modo judaico-cristão e o modo trágico. O modo judaico-cristão, então, vai ser forjado pela culpa, o sofrimento associado à culpa, seja na forma da má consciência, que diz, você é o culpado pelo sofrimento, seja na forma... seja na forma da má consciência, que diz, eu sou culpado
pelo sofrimento, ou seja, na forma do ressentimento. O ressentido vai dizer: você é o culpado pelo sofrimento, né? Então, é um modo de sofrimento associado à culpa e à causalidade, ou seja, se há sofrimento, tem que ter causa, e essa causa vai ter que ter um culpado, né? Essa é a lógica, vamos dizer assim, que se forjou na forma do desenvolvimento do sofrimento judaico-cristão. Tentar encontrar uma causa, um culpado para o sofrimento é, então, bastante presente, né? Bastante frequente. A culpa foi do médico pela morte de um ente querido, a culpa pela separação foi do marido, que largou a mulher. Ou seja, temos que encontrar uma causa, né, para um sucedâneo da dor, né? E a causa vai ser a culpa para dar um sentido, né? A questão que o Nietzsche propõe é que a dor possa deixar de ser um mal para se tornar uma força. O Nietzsche é um pensador da força, do poder, da potência e da força. Como é isso? A dor deixar de ser um mal para se tornar uma força. A dor trágica vai ser um modo de olhar a dor, tentando então deslocar disso que eu estava falando antes, né? No sentido de tentar encontrar uma causa, um culpado, um sentido necessário e pré-determinado para a dor. Não que a gente não possa dar sentidos às nossas dores, mas essa dor, que é uma dor que faz uma causalidade e que está associada à culpa. A dor deixar de ser um mal para se tornar uma força vai ser justamente esse modo trágico de olhar a dor. Olhar a dor sem dramatizar a dor, olhar a dor sem se vitimizar nem culpar os outros por causa dessa dor. É uma forma de olhar a dor onde ela deixa de se tornar, então, um mal, né? E passa a ser uma força. Força num sentido de que o Nietzsche trabalha a questão da força, do jogo das forças, a força ativa e a força reativa, a força como resultante de uma multiplicidade de forças. A força nunca está sozinha, a força anda junto com outras forças e ela é sempre uma resultante de um combate entre as forças ativas e as forças reativas. Nesse contexto é que se propõe, né? Deixa de ser um mal para se tornar uma força. Bom, eu acho que não é preciso dizer o quanto o tema do sofrimento psíquico é um tema caro à psicanálise, à teoria psicanalítica e à clínica psicanalítica. A psicanálise trata da dor, mas, ao mesmo tempo, ela não oferece uma cura para a dor. Freud diz que a psicanálise retira o sujeito do sofrimento neurótico e o insere no sofrimento humano. Não há cura para a dor. Face à dor, você pode ter destinos possíveis, destinos psíquicos possíveis para a dor. Alguns podem ser mais mortíferos, mais negativos, experiências, né, mais duras, mais desvitalizantes, e outros modos, né, outros destinos, podem ser destinos mais criativos, mais vitais, né, para usar um termo nietzschiano também, uns destinos menos desvitalizados e mais vitais. A obra freudiana, ela indica, na verdade, vários lugares onde a gente pode, vários lugares teóricos que correspondem a lugares psíquicos, onde a gente pode encontrar essa copresença da dor e do prazer, que eu estou puxando esse fio aqui para falar para vocês. O prazer é uma noção central na obra freudiana. O princípio do prazer, ele rege o psiquismo humano. Então, o prazer é
é uma noção que perpassa, né, o pensamento da psicanálise de uma forma muito central, muito importante, porque o psiquismo busca a satisfação, né? O alvo, a finalidade do psiquismo é, de alguma forma, buscar a frustração e encontrar na realidade frustração, né? A realidade nem sempre proporciona exatamente a frustração. Então, tem um jogo necessário entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, ele é exigente, ele é peremptório, ele quer a satisfação, né? Uma criança que quer o sorvete, que quer que a demanda dela seja atendida. O princípio da realidade, ele vai dizer, calma, não agora. O princípio da realidade vai poder adiar, vai poder entrar com o fator tempo. A criança vai dizer, eu quero sorvete agora. A mãe vai dizer, depois do almoço. Né? Então, é um jogo de prazer, frustração, adiamento da satisfação, né? Para, de alguma forma, tentar encontrar na realidade satisfações efetivas que requerem o fator tempo, ou seja, requerem um trabalho, um projeto, um esforço. Mas o que é interessante é que o princípio da realidade, ele não se opõe ao princípio do prazer, ele não é uma oposição. Na verdade, ele vai junto da mesma finalidade do princípio do prazer, que é o alcance da satisfação. Só que o princípio da realidade tem a possibilidade do adiamento. Ele tem a favor dele essa possibilidade, né? Eu quero alcançar a satisfação também, mas eu também posso tolerar a frustração da realidade não estar proporcionando aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então, esse jogo onde o fator tempo é importante, porque o princípio do prazer é exigente, né? É um pouco como aquela música dos Titãs, a música ou capa do disco, eu acho que as duas coisas, que é tudo ao mesmo tempo, aqui e agora. Esse é o princípio do prazer. E o princípio da realidade vai poder dizer, olha, agora não dá. Né? Quem sabe depois, quem sabe se a gente fizer isso, quem sabe se a gente for até ali e pensar um pouco melhor na forma de encontrar isso, né? Ele não é contra, ele não vem barrar, não, ele vem negociar com a realidade, ele media, né, a exigência do aqui e agora do prazer com a realidade, que não está aí necessariamente para oferecer sempre os objetos de satisfação que a gente deseja. Eu queria, então, falar, quer dizer, na verdade, a gente tem várias possibilidades de entrada na obra freudiana, onde essa junção, né, esse laço, esse entrelaçamento entre a dor e o prazer estão presentes. A gente tem também, em Freud, o prazer do rebaixamento da tensão, o prazer da diminuição da tensão, o prazer do alívio, o prazer do apaziguamento, né? O prazer que tenta diminuir a tensão. A gente tem esse lugar psíquico, vamos dizer assim, né? Essa compreensão, que é uma compreensão das regiões psíquicas, mas o que eu estou apostando hoje aqui para a gente desdobrar seria mais desse prazer que acolhe a dor, dessa alegria que não evita, que não exclui, que não se afasta do sofrimento psíquico. Então, eu queria enumerar 3 figuras teóricas importantes, onde a gente pode ver essa coabitação, essa copresença. A noção de corpo erógeno, a ideia também, né, onde a gente pode encontrar isso, a experiência estética,
a experiência do prazer estético e a noção de masoquismo, que é uma noção também bastante cara à teoria psicanalítica. Essa primeira ideia que eu estou propondo, quer dizer, eu estou propondo essas três, porque eu escolhi, teria outras também, né, a teoria é extensa, em outras configurações teóricas também a gente vê essa possibilidade, mas eu estou propondo, né, esses três fios para pensar o que eu estou chamando de uma copresença, de uma coabitação entre o prazer e a dor. Como é que é essa ideia de corpo erógeno? O corpo erógeno em Freud, ele não é um corpo unificado, ele não é exatamente o corpo de uma imagem que unifica e que dá uma unidade corporal, né? Essa imagem, ela também é importante, ela também existe, né? A gente busca essa unidade, mas na hora de pensar no corpo erógeno, o Freud pensa um corpo em partes, o que ele chama de zonas erógenas, núcleos de prazer que são núcleos de receptividade corporais da excitação. Ele fala muito orifícios, partes do corpo. O corpo erógeno, ele não tem um mapeamento, uma cartografia pré-determinada. Essa cartografia será singular, né? O lóbulo da orelha, um pedaço, enfim, do corpo, né? Depende aí um pouco da escolha do freguês, né? Mas, de qualquer forma, não tem uma pré-determinação. O corpo erógeno, ele tem essa cartografia de um certo mapeamento, né? E essa ideia de que o prazer do corpo erógeno não é um prazer totalizante, né? Não é um prazer de olhar para o espelho e ver, por exemplo, uma imagem total do corpo, ou buscar a unidade do corpo. Isso também é uma experiência bastante importante. A experiência da criança, por exemplo, a primeira vez que ela olha no espelho e vê que o corpo dela tem um envelope, que o corpo dela tem uma unidade, um sentimento de unidade é bastante importante para pensar como é que se dá a formação do corpo, né? Como é que se encontra esse sentimento de que eu sou este corpo, né? Como é que se junta eu e corpo. Isso é bastante importante também. Mas na ideia do corpo erógeno não é essa ideia da imagem unificada, é essa ideia das zonas, das partes, dos núcleos de prazer. Por que o Freud quis tanto marcar essa ideia de um corpo como partes? Porque essa ideia de corpo como partes, de alguma forma, quebrava uma proposta do século XIX, do início do século XIX, que a sexualidade visava única e exclusivamente a reprodução. Ele quis mostrar que não, que a sexualidade, além de visar a reprodução, ela visa também o prazer, né? Isso para a gente não é uma coisa, né? Isso é evidente, mas ali, né, em 1905, em 1903, isso precisava ser falado, isso precisava ser evidenciado, porque não era evidente, né? Tinha toda uma proposta ali que a sexualidade se acoplava ao amor necessariamente e à reprodução. Então, essa ideia da parcialidade das partes, ela tinha um projeto, né, importante em relação a mostrar também o estatuto da sexualidade ali, né, como é que a sexualidade humana funcionava. E o importante era essa ideia de que o erotismo, quando a gente fala de erotismo, de zonas erógenas ou de corpo erógeno, que é um termo, enfim, cunhado
por um psicanalista francês, Serge Leclerc, que tem, inclusive, um livro que se chama O Corpo Erógeno. O corpo erógeno e o erotismo inclui necessariamente o campo da dor. Por quê? Porque são núcleos de prazer que recebem a excitação e, ao receber, aumenta a tensão, né? Faz com que a tensão aumente, não caminhe no sentido de um alívio, de um rebaixamento da tensão, de uma diminuição da excitação. Então, são núcleos que suportam ali, né, o prazer, a excitação, a dor, nessas regiões receptoras, e aí cada um tem as suas regiões receptoras, não há exatamente um modelo, né, uma cartografia, uma anatomia, né, o Freud não desenhou uma anatomia do prazer, muito pelo contrário, né, ele quebra com a anatomia da medicina moderna, né? Esse corpo é um corpo mapeado por outros padrões que não os padrões da medicina, que não os padrões ali da anatomia cunhada pela medicina do século XIX. O outro exemplo que eu estava querendo trazer, que eu propus para vocês, é a ideia, então, da experiência estética. Por quê, né? Porque o prazer da experiência estética, ele é um prazer de fruição, ele é um prazer que atinge diretamente a nossa sensibilidade, né? Os nossos mecanismos sensoriais, né? O prazer estético, ele é para ser fruído, não sei se a gente pode falar assim, ele é para ser experimentado, ele é para ser provado, quase que num sentido mesmo de provar uma comida, né? Provado num sentido sensorial desse termo. Essa é a ideia da fruição estética. Tem um texto que o Freud fala, que se chama O Moisés de Miguel Ângelo, que é um texto bastante eloquente, bastante ilustrativo dessa experiência do prazer estético, incluindo a dor. Ele dá essa descrição da experiência que ele teve quando ele foi visitar a estátua de Moisés, em Roma, na Itália, na igreja San Pietro in Vicoli, e do impacto, o poder, né, o domínio e a atração que essa estátua exerceu sobre ele. O impacto foi tão forte que o Freud ficava ali sentado num banquinho, olhando o Moisés de Miguel Ângelo, e começou a retornar. Ele voltava, assim, ele falava, várias vezes eu tive que subir aquela escada íngreme, e, enfim, ele continuou indo lá durante uns 7 dias, assistir e olhar e tentar, de alguma forma, viver aquela experiência que o Moisés estava exercendo sobre ele. O que é interessante, né, que ele vai narrando nessa visita que ele busca? Primeiro, a posição que ele se coloca. Freud, um cientista, um pesquisador, um homem que, de alguma forma, explica os fenômenos psíquicos, um homem que escreveu um livro, A Interpretação dos Sonhos, para buscar os significados dos sonhos. Ele se coloca diante dessa estátua, ele diz, sinto-me desarmado, não sei explicar o significado dessa escultura, né? Não sei dizer por que ela está exercendo sobre mim esse domínio, essa atração. Ele se sente totalmente dominado, rendido pela obra, que retira ele de uma posição de mestria, de mestre, de conhecedor, que lhe era uma posição habitual. Nesse texto ele fala, sinto-me desarmado, não sou um conhecedor da arte, não sei muito bem como explicar a intensidade dessa obra
dessa obra de arte. Ou seja, é uma descrição que a gente pode dizer de uma vulnerabilidade afetiva, uma descrição onde ele se coloca não no lugar de um sujeito que vai conhecer um objeto, que seria o lugar mais padrão, né, do cientista. Um cientista tem essa proposta de ser um sujeito que vai classificar, esquadrinhar e conhecer um objeto, né? Vocês sabem que na ciência essa separação sujeito e objeto fica bastante nítida, né? Ali, não. O domínio, o mestre, se a gente pode dizer assim, era o Moisés. O Moisés exercia uma atração sobre o Freud. Moisés, a estátua, interpelava o Freud. Ele se sentia seduzido, fascinado, desarmado, são as palavras que ele usa. Ou seja, esse poder de desarmar o outro, que a obra de arte exerce para que o espectador, o fruidor, né, aquele que visita e que contempla, o contemplador, para que ele possa fruir o fascínio, para que ele possa se permitir ser olhado e também ser interpelado pela obra de arte, né? Isso, enfim, a gente poderia desdobrar aqui um pouco nos trabalhos em relação à estética contemporânea, né, onde, na verdade, o livro me lê, né, a obra de arte me interpela, onde tem uma separação bastante grande entre essa relação da ciência, do objeto morto, o objeto inerte, da ciência que vai ser classificado, compreendido e explicado por um sujeito pesquisador, conhecedor. Aqui não, aqui não há mais separação sujeito e objeto, o que há é uma experiência, uma experimentação. Não é uma experiência laboratorial, né? É uma experimentação onde a obra de arte exerce uma força, né? É um outro sujeito, é uma alteridade que ela também exerce uma atração sobre aquele que se propõe ali a se deixar seduzir. Essa experiência de fascínio, de sedução que a obra de arte pode promover, ela só é possível com que uma psicanalista francesa, que eu gosto muito, enfim, que se chama Monique Schneider, ela chama que para o Freud ter narrado essa experiência estética desta forma, é porque há na experimentação o que a Monique Schneider chama de um consentimento à dor. Ou seja, a fruição tem como contrapartida necessária uma atitude de consentimento à dor. Foi esse consentimento à dor que fez o Freud dizer: sinto-me desarmado, sinto-me fascinado, não sei como explicar, porque ele se retirou ali do pedestal do mestre, do pedestal da mestria. Ele não olhou a estátua como um cientista que quer explicar, entender, apesar de que ele estava ali em conflito com ele mesmo, né? Ele estava ali em conflito com uma certa mestria que sempre lhe foi habitual. Mas essa intensidade que a obra de arte lhe provocou, gerou nele uma experiência de desestabilização, ou seja, trata-se de uma experiência de dor, porque a estátua passa a ser um objeto vivo, uma alteridade, um outro que provoca, que incita, que acossa, retirando então o sujeito de um suposto domínio que ele tem ali sobre o seu eu, ou de uma suposta relação que se pode estabelecer com a obra de arte como se fosse uma relação entre um sujeito e um objeto, numa direção só. Quando essa direção é quebrada, a gente pode, então, nessa direção, vamos dizer,
de um sujeito espectador que olharia ali a obra de arte, quando essa relação é quebrada, é que a gente pode dizer, não, a experiência estética é também, né, nessa experiência da fruição, do provar, do experimentar, ela é também um consentimento à dor, ok? Bom, a terceira noção que eu propus, né, para vocês seria a noção de masoquismo, noção central na teoria freudiana, uma noção que toca fundo nessas questões que a gente está falando aqui, né, entre o prazer e a dor. A noção de masoquismo, ela é bastante importante para a clínica. Por que ela é importante para a clínica? Porque muitas vezes a gente observa na clínica que o paciente não quer melhorar, que ele tem um apego ao seu sofrimento, que aquele sofrimento lhe traz, por mais paradoxal que isso possa parecer, que aquele sofrimento lhe traz uma certa zona de conforto. O sofrimento pode estar servindo para que ele seja um mártir, por exemplo, para que ele possa internamente se sentir um forte, uma certa superioridade que o sofrimento pode trazer, no sentido de que eu atravesso isso tudo, eu atravesso essas dores, né? Uma ideia de que, de alguma forma, o sofrimento pode trazer o que Freud chamou de ganhos secundários. E é um manejo clínico importante você ter na clínica essa ideia, né, de quando o paciente está querendo mais se apegar ao sofrimento do que se livrar do sofrimento. Esse sofrimento pode estar sendo, por exemplo, possível de ganhar mais atenção do outro, de fazer queixas para o outro, de se colocar numa posição de vítima, por exemplo, e muitas vezes não querer sair dessa posição, porque essa posição dá ali, como eu falei, uma certa zona de conforto. Então, é uma questão bastante clínica essa questão do masoquismo e toca fundo, né, essa presença da dor na clínica, essa presença da dor e do prazer. O masoquismo é a dor e o prazer que acontece sob a forma de violência contra a própria pessoa. O sadismo é a dor e o prazer que acontece sob a forma de violência contra uma outra pessoa. Em ambos, você tem presente sempre dor e prazer, né? Tanto no masoquismo quanto no sadismo. O termo masoquismo foi cunhado no século XIX por um psiquiatra, Krafft Ebing, que escreveu um livro, Psicopatia Sexualis, que é um verdadeiro compêndio assim, de terminologias e nomes, enfim, que o Krafft Ebing esquadrinhou ali no livro. Parece que o Sacher-Masoch ficou bastante ofendido com o fato do nome dele ter sido, né, cunhado, ter batizado uma psicopatologia de um livro de um psiquiatra. Ele não gostou nem um pouco de ter batizado essa enfim, que no Krafft Ebing era uma psicopatologia sexualis, né? Uma psicopatologia sexual. Tem um livro do Deleuze que se chama Apresentação de Sacher-Masoch, onde o Deleuze apresenta os aspectos formais do masoquismo. Então, ele fala, por exemplo, do cenário, do fetiche, das roupas, né? A bota, o chicote, o casaco de peles. O masoquismo tem assim elementos formais de teatralidade bastante ricos, né? Bastante interessantes. Ricos eu não diria, porque tem também uma monotonia, né? Uma repetição, uma fixação no mesmo modo de ser o tempo todo. Mas o Deleuze faz essa cartografia assim, desses elementos formais. E um elemento interessante que o Deleuze traz é o fator tempo. Ele diz
que o tempo do masoquismo é lento, é o tempo da espera, é o tempo da lentidão, do adiamento, da retardação. Esse tempo é o tempo masoquista. O tempo do sádico, não. O tempo do sádico é o tempo da aceleração. A gente pode comparar, por exemplo, o filme de suspense com o filme de horror. O filme de suspense é masoquista. O filme de horror é sádico. Né? Se você pega uma câmera do Hitchcock, essa câmera, você vai acompanhar o assassino, vai entrar na casa com ele, vai subir a escada ou para o sótão ou descer para o porão. Sempre tem um sótão ou um porão, porque aí você tem a chance de subir a escada ou descer a escada, e aí isso vai levar mais tempo, né? Então, você vai acompanhando a câmera e aquilo vai gerando o quê? Suspense e dor, né? A tensão vai aumentando porque o assassino não mata, ele pega a faca, ele vai, ele volta, ele passa no corredor, você não suporta mais e você tem que aguentar aquele nível, quer dizer, o fator da lentidão ajudando ao aumento da dor. Para quê? Para que o prazer seja retardado. O prazer tem que ser uma experiência adiada, retardada. O prazer rápido dos filmes de horror, que, né, o cara entra com uma espingarda e mata todo mundo na sala e jorra sangue para todos os lados, não é a cara, não é o gosto masoquista, né? O gosto masoquista precisa desse fator da lentidão, né? Que se liga ao suspense. No suspense, então, você tem o quê? O aumento do nível de tensão para que a experiência do prazer seja uma experiência onde já se chegou a um auge, né, de tensão e enfim, de aumento de dor, que aquilo vira também, na verdade, o prazer. Então, como eu dizia, na psicanálise, o masoquismo é essa experiência importante, né? É essa experiência onde você tem esse manejo delicado, né? Que puxa, mas a pessoa está apegada a esse sofrimento, aquilo lhe traz uma identidade, aquilo lhe traz, por incrível que pareça, né, por paradoxal, aquilo lhe traz um modo de ser que ela também pode se ligar ao outro por esse modo de ser, né? Você pode, então, ser queixoso, você pode ser demandante, você pode querer a piedade do outro, querer a atenção do outro. Então, como perder isso, né? Como perder esses ganhos secundários? O Freud vai descrever 3 tipos de masoquismo: o masoquismo erógeno, o masoquismo feminino e o masoquismo moral. O masoquismo erógeno é um pouco similar àquele corpo erógeno, né, com algumas diferenças, aquele corpo erógeno que eu estava falando para vocês. Ou seja, o masoquismo erógeno, ele é a própria condição da excitação de ter ao mesmo tempo prazer e dor, né? Ele fala, a dor está na base da excitação e isso é o masoquismo erógeno. O masoquismo feminino seria quando o sujeito se coloca num lugar de servidão ou humilhação frente ao outro. Seria mais um masoquismo à la Sacher-Masoch mesmo, a gente poderia dizer que seria esse masoquismo feminino, né? De alguma forma, ele é bastante materializado nas relações com o outro e, mais especificamente, com o par amoroso, nas relações amorosas, onde uma pessoa se oferece à outra para se colocar num lugar de servidão, de humilhação e, às vezes, até, enfim, de maltrato mesmo, de cenários, né, onde a violência pode acontecer, mas não necessariamente, né? A posição de humilhação e servidão já é uma posição masoquista. O que a gente fala na psicanálise é que esse masoquismo, ele tem, às vezes, uma função
de proteger o sujeito, né? Incrível, né? O masoquismo proteger, mas o sujeito se oferece numa posição de servidão por medo do abandono, por medo da solidão, por medo do próprio desamparo, né? Quer dizer, a servidão como um medo da perda de proteção, como um medo de poder viver a dor do desamparo, ou seja, uma certa balança que o psiquismo faz, que eu prefiro a dor da humilhação e da servidão do que a dor terrível também, né, da solidão, do desamparo. O masoquismo moral, ele já é um outro modo de masoquismo. Ele não é encenado nas relações amorosas, mas nos grupos sociais. Esse masoquismo foi chamado de masoquismo social. É aquele sujeito que ele não é servil ao outro exatamente, mas ele é servil às regras, às condutas sociais, ao mundo da moral, aos códigos. Quer dizer, é uma posição de servidão face a um outro maior, né? Não é o outro ali do par, do parceiro, das relações humanas entre as pessoas, mas ao outro das regras sociais, dos códigos sociais. É um sujeito, então, obediente às regras, mas que se torna, até por isso, desvitalizado, perde a sua criatividade, acaba ficando empobrecido no campo da criatividade pela enorme obediência ao campo das condutas morais e sociais. O masoquista moral, ele sofre daquilo que o Lacan falou, que ele sofre uma pressão de um superego que é muito feroz, de um superego que ele tem que obedecer ali o tempo todo, que fica ali lhe acossando, né, e pressionando, lhe dando ordens que ele tem que obedecer. O interessante nesses vários modos de masoquismo é justamente um dos itens dessa palestra, que é pensar em modos diversos de lidar com a dor. Cada um desses modos de masoquismo seriam modos distintos de lidar com a dor. A gente pode dizer que o masoquismo erógeno seria um modo mais criativo, esse modo ligado ao corpo erógeno. O masoquismo feminino e o masoquismo moral, a gente pode dizer que são modos mais empobrecidos, mais doentios, mais desvitalizados, né? Onde essa questão da servidão e da humilhação está muito colocada. De alguma forma, no masoquismo erógeno, apesar do termo ser o mesmo, ser o termo masoquismo, essa tensão inerente à excitação, essa conjunção da dor e do prazer, o masoquismo erógeno, ele encena ali o encontro entre Eros e Thanatos, o encontro entre pulsão de vida e pulsão de morte, que são outras noções também bastante importantes. Eros e Thanatos são duas pulsões que estão sempre travando uma luta. Uma hora uma ganha um pouco, outra hora outra ganha mais. A pulsão de vida busca a união. A pulsão de morte, ela promove rupturas, ela irrompe, ela muitas vezes destrói, outras vezes não, ela só rompe, né? Mas existe aí um conflito permanente e um pouco, vamos dizer, incurável, né? Que nem a dor humana, que é essa presença, esse combate entre a vida e a morte, né? Como Freud fala no final do Mal-Estar da Civilização, essa luta entre esses dois poderes celestes, esse duelo de titãs, que ora um vence um pouco mais, ora outro vence um pouco mais, né? Ora vence a vida, ora vence a morte, mas os dois estão sempre ali presentes no psiquismo, né? Gerando um certo conflito, um certo duelo, mas que é um duelo importante para que a gente possa viver tanto a dor quanto o prazer. Ou seja, nesse encontro e nesse desencontro, entre vida e morte, entre dor e o prazer,
que o psiquismo vai tentando se equilibrar, que ele vai tentando se manter, por um lado, sempre acossado pelo desejo, por um lado, sempre acossado pelo anseio de satisfação, mas, por outro lado, também tendo que se haver com a existência da dor, né? Tendo que se haver com essa presença inelutável da pulsão de morte e da dor psíquica. Essa balança, esse equilíbrio tênue, né, esse ritmo vacilante que o Freud chama, é inerente ao próprio psiquismo. É um equilíbrio tênue onde o psiquismo vai, então, né, por um lado, encontrar a satisfação que busca, mas, por outro, tendo sempre que se deparar, então, com a dor psíquica e encontrar o modo que cada um precisa encontrar o seu, cada um terá o seu jeito, né, de encontrar o modo de lidar com a dor psíquica. Obrigada pela atenção de vocês. Bom, obrigado, Isabel, pela brilhante palestra, né? Nesse curto-circuito entre alegria, prazer, alegria e dor. Então, agora a palavra é de vocês. Levantem a mão se vocês quiserem participar. Procurem serem objetivos, aguardem alguns segundos que a câmera chegue até vocês. E levantem a mão de maneira tal que a Gabi possa reconhecê-los. Está vendo a nossa... Isso, exatamente. Então, levantem a mão, serão reconhecidos e terão seu espaço. Obrigado. Isabel. Primeiro, muito obrigado pela sua vinda. Foi muito interessante a sua palestra. E eu li o seu livro com muita atenção, a dor psíquica. Nós estamos todos muito interessados em entender esse filme que está passando agora da Hannah Arendt, eu não sei se você viu, onde ela começa a refletir sobre o julgamento do Eichmann lá atrás, e através desse julgamento ela cria o conceito de banalidade do mal. Eu queria um pouco ver se é possível, eu fiquei meio confuso, quando o Freud está falando em masoquismo moral, não é, quer dizer, é um imperativo de um superego muito forte. E se nós podemos pensar aí naquilo que a Hannah Arendt, nesse filme que está sendo tão comentado, no julgamento do Eichmann lá, que era um burocrata que não era um monstro, mas ele obedecia os procedimentos da ordem e as ordens que ele recebia. Se nós podemos ligar essas duas coisas, quer dizer, esse conceito de banalidade do mal, não é? Era um burocrata que aceita ordens, e o conceito de masoquismo moral, quer dizer, dá para a gente... Olha, eu acho que você está fazendo uma ótima relação, né? Porque no filme a gente vai vendo a Hannah Arendt ficando perplexa com a cara sem sal, vamos dizer assim, do Eichmann, né? E o interessante do filme é eles realmente passarem... Pouco erótica, pouco erógena. Pouco erótica, desvitalizada, obedecendo às ordens, né? E ela vai ficando incomodada com aquilo e achando que aquilo é muito mais um fenômeno social, né, do que, né, um fenômeno mais amplo do que exatamente aquilo que o julgamento estava promovendo ali, né? Quando o promotor pergunta: se você descobrisse que o seu pai é um traidor, você mataria o seu pai? E aí o Eichmann responde: se ficasse realmente provado que o meu pai era um traidor, eu mataria, né? Ao que o juiz retruca: mas não ficou provado que todos aqueles judeus eram traidores. Então,
né? E aí ele diz, mas eu estava recebendo ordens, né? Eu acho que você fez uma ótima relação, né, onde essa burocracia promove o masoquismo social para chegar a esse ponto, né? Ele era um burocrata, ele não era um monstro. Isso é que chocou a Hannah Arendt, na verdade, né? Mas eu acho que você fez uma ótima relação, que é isso mesmo, né? O atendimento às ordens acima de qualquer ética, né? De qualquer projeto de desejo, de erotismo ou de criação. De vitalidade de vida. Vitalidade. E aí foi ótimo realmente ser o filme do Eichmann, porque a gente olhando ele vê, né, a desvitalização. Depois, quando ela está descendo a escada, que o amigo dela fala, você está chocada, mas não fique não, porque eles são todos monstros. E aí ela responde, não, eu estou chocada porque ele não tem, né, ele não se apresenta como um monstro. Isso é que deu ele não consegue pensar. A criação. Né? Ele não era pensante, ele perdeu a humanidade, né? Ele estava ali, ele era uma máquina, ele não pensava, né? Obrigado. Foi ótima, a sua relação foi ótima. Oi, Isabel. Então, a minha questão não é muito uma questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o lugar do desamparo. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desamparo nessa questão da dor. O desamparo foi também uma categoria, uma outra que eu podia ter pego, né, para mostrar essa questão da presença da dor como constituinte do psiquismo humano. O que eu tentei mostrar aqui em relação ao masoquismo é que ele é uma proteção justamente contra o desamparo. O desamparo ele vai se desdobrando na obra do Freud. No início, o desamparo é o desamparo do bebê, né? O desamparo do sujeito humano que nasce dependente do outro, necessitando dos cuidados do outro. Lá em Mal-Estar, o desamparo ele vira estruturante, né? O desamparo ele é de todos nós e não só do bebê. O que é importante em relação ao que eu falei, em relação ao desamparo? Nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos dos outros, né? Nós somos sujeitos coletivos, sociais, vamos dizer assim, nesse sentido de que somos desamparados, né? O que faz com que essa presença do outro seja necessária e inelutável, não no sentido ruim, né, mas no sentido de que nós não somos autossuficientes, nós estamos sempre nessa relação com o outro. E aí a dor entra, né, de como você pode tornar essa relação com o outro ou uma relação de servidão ou uma relação, né, de cuidado, de acolhimento, de consentimento, mas uma relação criativa, né? Boa noite, professora Isabel. Estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site do Instituto CPFL, onde internautas podem, além de assistir, participar via chat, enviando suas questões como esta da Lê Barcelar. De acordo com Viktor Frankl, não podemos negar a espiritualidade. Sendo ele o interno do campo de concentração, portanto, vivendo todo tipo de dor, qual a importância do método desenvolvido por ele, a logoterapia, para as pessoas e para a psicanálise? Você pode repetir a questão do Viktor Frankl? Segundo ele, não podemos negar a espiritualidade. Sendo ele o interno do campo de concentração, portanto, vivendo todo tipo de dor, qual a importância do método desenvolvido por ele, a logoterapia, para as pessoas e para a psicanálise? Olha, eu não conheço
muito a teoria do Viktor Frankl, eu sei que ele é um existencialista, né? Mas eu acho que, quer dizer, o que a dor, né, principalmente no existencialismo, tem um lugar bastante importante, a angústia, principalmente, né? E num sentido de também não negar a dor, né? De poder acolher a dor, e eu acho que o existencialismo faz isso com eloquência, né? Com bastante precisão, inclusive. O lugar da angústia em Kierkegaard, em Heidegger, em Sartre, né? E que depois no Viktor Frankl gerou o que a gente chama de terapia existencialista. A angústia, a dor é central, né? Então, maior acolhimento à dor que o existencialismo fez é impossível, né? Ele realmente colocou ali no centro do problema, no centro da existência, a angústia que é uma angústia de morte, né? Como num campo de concentração, uma angústia que vira uma angústia de morte, né? Eu gostaria de perguntar a respeito da parte da estética, né? Quando você fala da estátua de Moisés com relação a Freud, eu gostaria de saber se há uma relação, por exemplo, o terapeuta. Esteticamente, ele sente prazer, né? Ou pela parte emocional, pelaquilo que aquela paciente está trazendo, ou pela parte física mesmo, né? E, ao mesmo tempo, vem a dor, porque ele não pode sentir isso. Se existe uma relação ou não. Com certeza, né? Assim, essa relação que você está fazendo é ótima, porque justamente isso tudo que eu falei, né, da experiência estética, está presente também na experiência clínica. Ou seja, o terapeuta, ele não deve se colocar como um cientista, né? Um explicador, um professor, um mestre que vai dizer ao outro o que é melhor para ele, que vai desvendar os mistérios da vida do outro. Essa quebra que eu falei, né, na fruição estética, ela também é importante. Essa quebra entre um sujeito que conhece um objeto que é conhecido, né, que seria um padrão típico, vamos dizer, da ciência moderna, ela também tem que ser quebrada numa relação terapêutica, né? Quem é sujeito e quem é objeto é permeável, é transitável, né? Até porque o que o Freud fala é: quem interpreta o seu sonho é o próprio sonhador, é ele que decifra. O terapeuta traz a técnica, as possibilidades, a escuta, mas ele não pode ser um decifrador de sonhos, como, por exemplo, um dicionário de sonhos, né? Que estabeleceria, não, o seu sonho é isso, quer dizer, da forma que eu falei ali, né, da experiência estética, como ser uma experiência de sensibilidade, e não uma experiência de conhecimento racional ou de explicação do que se passa com o outro, a relação terapêutica também, né? Ela se faz em uma relação que ora um é o sujeito, outro é o objeto, ora outro é o objeto, e aí já não importa mais quem é que está decifrando, quem é que está desvendando os mistérios do inconsciente, não um analista que seria o grande desvendador, como se ele fosse ali um explicador do que está acontecendo com o outro, né? Da mesma forma que a obra interpela aquele que a olha, o paciente interpela o tempo inteiro o analista, né? E ele tem que se permitir essa permeabilidade, essa posição de desarmamento, né? Para receber
para ser interpelado e permitir que o próprio sonhador chegue às suas conclusões, porque senão você está ocupando um lugar de mestre, de professor, e não permitindo que aquela pessoa crie o seu jeito, a sua saída. Cada caminho será construído, né? E ele só pode ser construído pelo próprio sonhador. Eu estou usando aqui sonhador para falar do paciente, porque eu gosto dessa imagem do Freud, né? Quem interpreta o seu sonho é o próprio sonhador. Mas eu acho que você fez uma relação bastante importante, né? Desse lugar de se deixar, né, ser permeado pelo fascínio da obra e se deixar ser permeado pela dor do seu paciente, né? Nesse sentido de que você, para poder, né, fazer uma clínica, você precisa se colocar desarmado, né? Se chegar ali armado, aí não acontece nada, né? Mas é uma boa relação para ser pensada, né? Entre a experiência da obra de arte e essa experiência clínica, da permeabilidade entre um objeto e outro, ou entre um sujeito e outro, onde, né, o que acontece na clínica é também uma experiência, né? A clínica como uma experimentação, onde o jogo não está dado do início, né? Onde o que vai se acontecer ali é o imprevisto da própria experimentação, se a pessoa se coloca desarmada, né? Uma atitude de desarmamento face ao outro para que o caminho possa ser encontrado, né? Ele não está dado antes. Assim como a interpretação de um sonho, ela nunca é dada antes, né? Ela é dada por um trabalho de busca, a posição também, né? É uma boa relação. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, porque assim, eu conheço muito pouco sobre Freud, não sou da área. Dor e alegria e prazer são fisiologia, né? Vamos dizer, a fisiologia orgânica corpo, né? É corpo. Como que Freud analisava isso, por exemplo? Todas essas, ele tinha uma métrica, ele chegou a desenvolver uma métrica para poder dar dor ao prazer em segundos, porque organicamente você tem todo um contexto diferente, né? Então, desculpa, eu não sei usar isso, tá? Eu queria saber assim, como que ele montou essa teoria, porque assim, eu acho assim, como num filme de suspense, por exemplo, o cara vai criando, Hitchcock, né, o mestre, vai criando e você tem aquela angústia, então é a dor. Em segundos você tem o prazer, porque aquilo foi desvendado, então te dá aquele efeito prazeroso. Só que é diáfano, é um negócio de segundos. O corpo interage daquilo de uma forma de segundos. Como que Freud montou esse paradigma? Para mim, isso aí, ele foi muito científico nisso? Ele tinha métricas para isso? Olha, o psiquismo, ele é um aparelho, ele chama de um aparelho, né? Usando uma linguagem para provocar um pouco ali a linguagem dos fisiologistas. Ele parte da fisiologia para pensar, né, um psiquismo que é um aparelho de quê? De quê? Para que serve o nosso psiquismo? Receptor. Então, é um aparelho, ele chama de captura, né, captura das intensidades. Por quê? Por causa da dor, né? O psiquismo existe para a gente tentar dar conta da dor, né? Da dor, da angústia, das intensidades. Ele chama vários nomes, ele fala energia, estímulo, excitação, quantidade, intensidade, ele não fala, eu que estou falando. Dor, né? Tudo isso
é recebido pelo aparelho psíquico e precisa encontrar formas de se descarregar. Essas formas podem ser externas, né, por atos, chora, grita, esperneia, chuta a parede, né, enfim, né, uma certa descarga dessa dor. E tem também destinos intrapsíquicos, né? Então, o que ele chama de elaboração psíquica. A elaboração psíquica é como é que cada um vai conseguir dar conta desse processo, dessa captura. Você precisa, de alguma forma, capturar a dor, né? Porque senão você fica à mercê dela, e isso é uma experiência muito violenta, né? Se você ficar totalmente à mercê da dor. Então, ele fala como encontrar destinos, né? Tem um texto que fala a pulsão e seus destinos, que significa vamos tentar encontrar destinos psíquicos para esses excessos, essas intensidades que vêm tanto de fora quanto de dentro do próprio corpo, né? Você adoece, você pode ficar triste, né? Você vai ser hospitalizado, isso te abaixa, isso te, né, entristece, né? Enfim, como encontrar destinos, e destinos que sejam singulares e criativos ao mesmo tempo, mas são destinos, e no plural, né? Porque não tem um só. Mas é isso que você está falando, é o próprio modelo, vamos dizer assim, que ele faz do psiquismo. É um aparelho de captura dos excessos, das intensidades da própria dor. E aí você vai se havendo, né, com isso, buscando uma elaboração, né, uma elaboração psíquica daquilo que vem dessas ordens do excesso, né, dor, horror, intensidade, prazer, enfim. É um turbilhão que o psiquismo tem que poder encontrar um destino, ou destinos no plural, né? Boa noite, doutora. Boa noite. Eu trabalho com jovens e com crianças, e a senhora estava explicando sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Eu fiquei me perguntando se a senhora acredita que a maior parte das dores da nossa sociedade hoje advém de uma diminuição do princípio da realidade. Eu sempre que eu penso nessa dupla, princípio do prazer e princípio da realidade, eu sempre penso na criança. E eu fico pensando se o papel da educação, se a função da educação não é um pouco, né, não só o cuidado, né, a possibilidade de se oferecer como aquele que cuida, né, de mostrar, olha, se você precisar, eu estou aqui, né, você não está sozinho, você não está desamparado, por um lado, mas se também poder elaborar nessa construção das elaborações psíquicas uma tolerância à frustração, né? Uma possibilidade não de dizer que a satisfação nunca virá, mas de que ela pode vir de formas efetivas, né? Se de alguma forma você se der esse tempo de pensar, né? O que ele dizia ali, que a Hannah Arendt falou, o Eichmann não pensava, né? Ele agia burocraticamente dentro de uma racionalidade da banalidade do mal, né? Mas foi interessante você falar, porque sempre, isso não é uma coisa que eu li, mas sempre que eu falo de princípio do prazer e princípio da realidade, eu penso na função do educador, né? Se não é, de alguma forma, poder construir uma tolerância à frustração, poder suportar que a realidade não está aí para nos proporcionar
o tempo inteiro objetos de satisfação, né? Isso aprendido desde pequenininho, né? Que eu posso suportar a insatisfação, eu posso suportar que o outro vá embora, né? Eu posso suportar que o outro não me supre de todas as minhas faltas, que o outro vai ser uma parte, né? Que vai me dar uma parte. Eu posso suportar isso sem me desmoronar, né? Sem que isso me desintegre. Então, é importante mesmo, né? Num trabalho com crianças, né? Por um lado, eu estou aqui, né? Quer dizer, por um lado, vamos dizer, essa presença, né? E essa disponibilidade de que, se precisar, eu estou aqui, né? O desamparo não é radical, né? Mas, ao mesmo tempo, o estar aqui e o cuidado não é sinônimo de oferta de objetos permanentes de satisfação, né? Então, essa dualidade, né, entre o cuidado, mas também a construção de o que na psicologia se chama, que é um termo muito bom, né, que é tolerância à frustração, né? E essa mediação do tempo, né? Porque para o sujeito poder esperar o adiamento da satisfação, ele tem que ter alguma garantia interna de um projeto de futuro, né? Se você pergunta a um menino que vive na rua, você quer R$2.000 agora ou você quer R$10.000 no final do mês? R$2.000 agora, né? Quer dizer, essa dimensão do adiamento do tempo é uma construção psíquica, é uma certa garantia da presença do outro, do cuidado do outro, que não é que o outro vai me dar tudo que eu, né, que o meu sistema de princípio de prazer imperioso demanda, né? Não é que o outro vai ser fonte de prazer permanente, mas uma certa presença do cuidado do outro é uma construção psíquica, né? E aí, quando a gente trabalha com jovem e adolescente, é importante mesmo, né? Tem o lado do cuidado, mas o cuidado não é prometer um outro como fonte de prazer, né? O outro falta, o outro vai embora, o outro está indisponível, né? A mãe tem que sair, a mãe tem outros também, né? Tem o trabalho, tem o pai, tem os outros filhos, tem a mãe dela que está doente, que ela tem que ir para o hospital, e o sujeito tem que suportar isso. Mas como é que ele pode suportar isso? Né? Isso é uma construção. Suportar isso é você minimamente saber: o outro não vai me suprir de todas as minhas faltas, mas o outro também não vai me faltar, né? A mãe pode ir para os seus outros, mas ela volta, né? Vai e volta, vai e volta. O horror do desamparo é que o outro vá e nunca mais volte, né? O outro some, o outro desaparece, porque o sujeito não construiu internamente aquilo que o Winnicott fala, né? A criança só tem a capacidade de estar só na presença do outro. Você é capaz de viver a solidão se essa solidão não é uma vida destituída totalmente do cuidado do outro, né? Se essa solidão não é a diferença entre desamparo e desalento, né? O desalento seria uma vida sem outro, né? Uma solidão impossível de ser suportada, né? Então, isso tudo é uma construção, né? Esse fator da possibilidade do adiamento de satisfação é também uma construção interna de que eu tenho inscrito a presença do outro mesmo sem o outro aqui grudadinho do meu lado, né? O outro vai, mas ele volta, né? O desalento é: o outro foi, sumiu, morreu, não sei onde está, não sei para onde foi. Quer dizer, a inscrição é muito mais drástica, né? Se você está só no princípio do prazer e não nesse jogo com
o adiamento, né? Eu posso adiar porque eu tenho um mínimo de garantia, não total, né? Mas eu tenho uma inscrição do outro dentro de mim que permite que eu não precisa ficar grudada no outro, né? E que se o outro não me proporciona todos os objetos de satisfação, isso não é uma experiência de desmoronamento, né? Deu para entender? Quer dizer, tem um jogo aí importante, que é o jogo da relação do sujeito com o outro, que vão fazendo inscrições, né? E aí, realmente, no trabalho com criança e adolescente é fundamental, né? Que essas inscrições possam ser feitas, não de promessa de prazer, porque aí o jogo está perdido, né? Se for prometer os objetos de satisfação, não se trata disso, mas também não pode sair completamente, né? Porque se você sai completamente, aí o sujeito se sente desamparado. Então ninguém vai cuidar de mim, eu não posso contar com ninguém se eu precisar de ajuda? Pode contar, né? Nesse sentido. A psicóloga Heloísa Capelato pergunta: a sublimação, como mecanismo de defesa, está também a serviço da busca do equilíbrio entre dor e prazer? Com certeza, né? A sublimação é um dos destinos psíquicos que o Freud fala no texto Pulsões e seus Destinos, né? E dos destinos, a sublimação é o que estaria mais próximo da criação, da criatividade, né? E a sublimação, ela só pode construir, né? Ela só pode ser exercida, né? Ou ser produzida a partir dessa relação dor e prazer, né? A partir da angústia, né? Ou seja, a sublimação, ela é um dos destinos, é um destino que faz laço com o outro, mas que também está bastante próximo da arte, né? E é um dos destinos pulsionais, vamos dizer assim, do psiquismo. Isabel, é uma percepção assim que o masoquismo ou o sadismo seja uma modalidade ou uma categoria, né? Pelo final da sua palestra, quando você diz que nós temos que fazer um equilíbrio entre a vida e esse mundo da vida e o mundo da morte, então todos nós temos partes de nós que são sádicas e partes que são masoquistas, ou quer dizer, não é uma categoria, quer dizer, todos nós temos também comportamentos, sabe, comportamentos masoquistas que nós temos que evitar. Como é que o Freud vê isso? Como é que você vê isso? É justamente, né, o texto onde ele traz essas categorias, que foi bem no início do século XX, onde ele traz essas categorias de sadismo e masoquismo, foi para tirar essas categorias do cunho patológico que a psicopatologia do final do século XIX, o modo que tratava era num modo o que é normal e o que é patológico. Quando Freud traz essas noções, ele pega as mesmas noções da psicopatologia, mas justamente o que ele está tentando fazer, né, nesse texto que se chama 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, é romper com essa divisão entre normal e patológico que marcou tanto a psiquiatria do século XIX. Né? Ele está rompendo, ele mostra que o normal e o patológico é uma questão de grau. Né? Como você vai lidar com as pulsões de morte e com as pulsões de vida não é uma questão de separação, né, numa curva estatística, o que é normal, o que é patológico, mas vai ser essas porções, né, que ele fala. A pulsão de vida e a pulsão de morte estão sempre ali. E o sadismo e o masoquismo também. Né? Agora, quais são as porções que
né? Quais são as possibilidades de uma pulsão vencer, da outra vencer. Tem aí um jogo, por isso que eu gosto dessa aproximação com Nietzsche, da ideia de jogo entre as forças, né? Não é um mal, é uma força. E aqui no Freud também, não é uma patologia. No caso, ele não usa a palavra força, né? Ele usa a palavra pulsão, libido, estímulos, excitações, né? Que fazem parte, não da sexualidade doente, mas da sexualidade humana, né? Ele está ali trazendo material para se pensar a questão da violência, da dor, do prazer na sexualidade humana e não na nosografia psiquiátrica ali que vai esquadrinhar as patologias, como o Krafft-Ebing fez. Ele usa o mesmo nome do Krafft-Ebing, mas ele dá um outro sentido, né? Até o sentido da humilhação e da servidão era o sentido que estava no Krafft-Ebing. Havia um outro nome na psicopatologia do final do século XIX que se chamava algolagnia, que era a existência do prazer na dor, extrair prazer na dor. Isso não era o masoquismo, por isso que o Freud preferiu usar o masoquismo, porque o masoquismo ele é muito mais essa posição de servidão e humilhação, né? Mas é da sexualidade humana e não da sexualidade psiquiátrica, vamos dizer assim, como essa separação muito nítida entre o normal e patológico no final do século XIX propunha, né? Aí o jogo fica mais complexo, né? Se não é, né, tão nítida essas fronteiras, quer dizer, a sexualidade humana ela é bem mais complexa, né, do que queria ali os psiquiatras do final do século XIX, né? Se fosse simples, assim seria fácil, né, viver, mas não era assim. Eu acho que o Freud estava quebrando ali com esses paradigmas tão claros. Bom, Isabel, muito obrigado. Terminamos o dia, né, o evento com as perguntas, mas gostaríamos de agradecê-la por essa sua participação e por ter tocado um tema tão forte, né, como essa transformação da dor em alegria. E vou subir um pouco mais. E lembrar a todos vocês que na sexta-feira que vem nós continuamos esse módulo sobre o sofrimento psíquico e teremos a psicanalista Noemi de Araújo, que está presente conosco hoje, né, com o tema Reinventar-se, quais os caminhos para sair do sofrimento. E esse fim de semana nós temos uma programação super recheada. Amanhã nós teremos o Café Filosófico Especial na Livraria da Vila, às 11 horas, com o professor e filósofo da USP, Renato Giannini Ribeiro, discutindo os movimentos nas ruas e as manifestações, né, atuais, fazendo inclusive um paralelo com as passeatas de 68. O novo nas ruas, na Livraria da Vila, no Shopping Galeria. E aqui no nosso espaço, à noite, nós teremos um concerto muito interessante, às 20 horas, de música erudita com Platypus Ensemble, que é um grupo da Áustria, direto justamente da Áustria, onde fica a sede do grupo. Teremos a clarineta, violino, violoncelo e piano, com os músicos que buscam ir além das fronteiras políticas, geográficas e estéticas, com a maioria de compositores brasileiros dos últimos 10, 15 anos. Portanto, nada de mais recente, é realmente contemporâneo. Gostaríamos de encerrar a noite com um agradecimento especial para a nossa ilustre convidada. Obrigado, Isabel.